Nesse vídeo a gente vai ver sobre Media Carry no CSS. Como é que a gente faz para o nosso site ele ser responsivo? O que seria responsividade? Eu tenho um site que ele funciona num determinado layout na versão do computador, e aí eu queria que esse site ele ficasse bom também na versão mobile. O que acontece? Tem alguns sites que a pessoa ele programa, e aí quando você vai ver na versão de celular, tudo tá quebrando, não tá tão bom para você visualizar. E aí pra gente evitar que isso aconteça, a gente tem um conteúdo no CSS que chama Media Carry. Beleza, então bora aqui para a prática, que aí vocês vão entender isso aqui de uma maneira melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma estrutura básica aqui para a gente poder visualizar como é que funciona isso aqui melhor. Vamos simular como se fosse um site real. Então tem aqui o meu site, um título e um texto simples. E aqui a gente vai entender primeiro o conteúdo do Media Carry, como é que funciona, e depois a gente vai ver de verdade como é que isso ajudaria o nosso site a ser melhor numa versão mobile ou numa versão de tablet, etc. A estrutura do Media Carry funciona assim, @media. E aí, aqui em seguida, o pessoal geralmente coloca screen, que seria para todo tipo de tela, e respeite uma determinada regra aqui. Então, por exemplo, eu quero que o meu site ele tenha um fundo vermelho para telas até de no máximo 600 pixels. Então, eu coloco aqui max width 600 pixels. E aí, quando isso acontecer, eu quero que o meu body seja alterado a cor de fundo para vermelho, correto? Aqui, para a gente saber direitinho a dimensão, eu vou inspecionar a minha tela e aí eu vou fazer o seguinte, vou adicionar aqui as métricas de layout, para a gente poder verificar qual o tamanho da tela. E aqui está mostrando para a gente que está em 425 atualmente, ou seja, ele está dentro do que a gente permitiu na nossa regra, que vai até no máximo 600. Se eu aumentar aqui o tamanho do meu dispositivo até passar de 600, ele vai mudar a cor de fundo para branca, que é padrão. Ele não respeita essa regra, logo ele não vai ter a cor vermelha. Outros que a gente tem aqui é o, por exemplo, o print, que ele só vai ter essa regra aqui na versão que foi impressa. Então, se a gente tentar imprimir o nosso site e ele respeitar essa regra, ele vai aplicar o estilo que a gente definiu. A gente tem o all, que seria para executar isso daqui para todos os tipos de tela. E aí a gente tem um only. Então, por exemplo, eu quero que ele execute essa regra apenas para telas que tenham no máximo um tamanho de 600 pixels. Se a minha tela é maior que 600 pixels, ele não vai aplicar essa regra, entendeu? Que no meu caso ele vai aplicar porque eu estou usando uma ferramenta de desenvolvedor, né? Eu estou inspecionando o navegador para simular uma tela de 441 de largura, entendeu? Então aqui nesse caso ele vai aplicar. Vou voltar aqui para minha estrutura e aí o que a gente pode fazer? A gente pode combinar regras aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu quero aplicar duas regras, que seria aplicar uma cor de fundo para telas de no mínimo 600 pixels e no máximo 700 pixels. Recarregando aqui, ele tem 545, então ele não vai executar. Se eu entrar dentro daquele range de valores de 600 a 700, ele vai colorir. Perfeito? Essa é a estrutura que a gente tem aqui para a Media Carry. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um layout usando Flexbox e eu vou simular um problema real de um site, no qual eu teria duas colunas e que na versão de computador fica bom, mas na versão de mobile não vai ficar tão bom. Então eu vou usar Media Carry para resolver esse problema. Bora lá? E aqui no CSS agora, a gente vai colocar no nosso container flex, o display flex. Ao fazer isso aqui, ele vai deixar tudo numa única linha. E aí a gente vai conseguir ver uma problemática. Quando eu diminuo muito o tamanho da minha tela, fica difícil de eu ler. Tá vendo? Fica chato. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui uma versão que fica aceitável o conteúdo. Ó, até aqui dá para entender. Vou configurar o Media Carry, aplicando uma regra para telas de no máximo 425 pixels. E aí eu vou editar o meu container flex, que é onde está guardada as minhas duas divs, né, com os parágrafos. E eu vou colocar aqui um flex direction column. E aí o que vai acontecer? Nas versões maiores que 425, eu vou ter o meu site aqui. Eu vou ter o meu site aqui em formato em linha. Só que em versões mobile, ele vai ser transformado para coluna. Tá vendo aqui? Melhorou demais para a versão mobile. Então, é isso que você vai fazer para resolver os problemas do seu site quando o layout ficar ruim em versões diferentes de tela, entendeu? Só parando aqui rapidinho para poder te explicar uma coisa muito importante. No seu processo de aprendizado, você tem que passar por 3 etapas para aprender de verdade mesmo. Ver sobre o conteúdo,
aprende, depois você pratica e depois você ensina. É isso que vai fazer você concretizar o conteúdo na sua cabeça. Para você pular dessa etapa 1 e passar para 2, você tem que praticar o que você está vendo aqui. Não tem nada melhor do que o conteúdo que eu coloquei no nosso e-book, que tá aí na descrição. Vou deixar passando aí também para você poder ver. Você vai ter questões teóricas e questões práticas, que você vai ver uma tela, vai tentar replicar utilizando o código CSS e HTML. Ah, não estou conseguindo, eu preciso de ver o código, ver o que eu estou errando, não tem problema. Lá você vai ter o gabarito dessa questão, vai ter o repositório tanto das aulas que você está vendo aqui, quanto dos desafios que tem lá no nosso e-book. Então, você errou alguma coisa, pega o código, olha o que você errou, tenta de novo, entendeu? É isso que vai fazer você pular para a segunda etapa, beleza? Eu espero que você entenda que conhecimento é a coisa mais importante que você vai ter na sua vida. Então, cara, invista nisso.